interessante quando você fala de exploração, de conversar sobre, mas dando um passinho atrás. Um dos pontos apontados aqui por você foi que a educação sexual, principalmente para a mulher, ela é tabu porque vivemos numa sociedade machista, né, uma sociedade patriarcal, e os comportamentos que são exigidos da mulher enquanto da menina, né, enquanto criança, são diferentes dos comportamentos do homem. E aí eu te pergunto, o Ivan, que tem uma filha e gostaria de criá-la com uma lente um pouco mais democrática, qual seria o comportamento e qual é a idade para você eventualmente começar a gerar algumas provocações nessa aproximação, tratando desse tipo de assunto, para que a gente não incorra, para que a gente tente quebrar esse ciclo mesmo, né, que existe hoje na sociedade, porque, por exemplo, é um desafio que eu, enquanto pai, eu Com tenho. certeza. Quantos anos sua filha tem? A minha filha tem 9 anos. 9 anos. É muito boa essa pergunta, na verdade. O que se fala, né, sobre educação sexual para crianças e adolescentes, né? Uma coisa muito importante é a gente nunca reprimir eles de tocar o próprio corpo. Isso não quer dizer que se sua filha, por exemplo, no meio do restaurante decidir colocar a mão lá nela, você não deve dizer nada, porque a gente também tem que ir sabendo educar o momento de fazer isso. Então, o que a gente fala lá desde o início, né? Que a criança, quando ela é bebê e ela tá de fralda, ela não tem acesso ali às genitais dela. E assim como às vezes receber uma massagem é gostoso, comer um doce é gostoso, a gente sabe que é gostoso por a gente já adulto. E a criança, ela não tem malícia quando ela é um bebê e coloca a mão nela. Ela tá vendo uma parte do corpo dela que é gostosa. Nossa, eu vou querer tocar, é gostoso isso aqui. Só que a gente projeta uma malícia ali na criança. Então, uma coisa já legal para quem tem filhos ainda menores que a tua é de permitir que a criança coloque a mão e sempre conversar o seguinte: olha, o seu corpinho é seu. Só quem pode tocar é o papai, a mamãe, um eventual cuidador. Se um dia alguém colocar a mão no seu corpo, você fala que não pode vir contar pra mamãe. Porque o abuso sexual infantil existe, e ele existe muito porque a gente não conversa sobre, não educa as nossas crianças de, não conta. Porque a gente já fica pra criança falando que é errado, que é feio, e aí tem uma coisa muito ardilosa, assim, do abusador, que é tocar o corpo da criança porque ele sabe que ela não vai contar. Ou sabe que se ela contar, ela vai ser reprimida pelos pais, e aí ela fica já traumatizada, achando que alguma coisa de errado aconteceu. E o abusador vai seduzindo a criança porque é gostoso. E ele faz com que a criança se sinta mal, porque ela sentiu algo gostoso e ela percebe que era errado. Só que aí é isso, a gente vai educando e falando, se alguém tocar no seu corpo, o seu corpo é seu. Assim como a gente crescido, o nosso corpo é nosso também, né? E às vezes parece que isso ainda não tá na mente coletiva, tanto que tem cara que chega pegando na cintura na balada, sabe assim? O nosso corpo é nosso, e desde criança a gente tem que colocar esse limite. E aí, se, por exemplo, as meninas ou os meninos colocam a mão neles, já numa idade mais dos 5 anos isso começa a acontecer, vira e fala, tá vendo aí que você tá tocando? Papai ou mamãe, a gente sabe que é bom, mas isso você só pode fazer no seu quarto. E tem que lavar a mão antes e depois. Porque é que nem uma educação de ir no banheiro. É num espaço privado. Porque aí a gente não poda que a criança vá descobrindo o corpo dela. Porque isso alguma hora vai acontecer. Tipo, isso acontece. E que idade acontece normalmente com meninos e meninas? A partir de que Olha, idade? eu não tenho essa informação exata para te dar. Mas a gente pensa que mais ou menos a partir dos 5 anos a criança já começa a ter uma exploração ali. E a gente nem chama isso de masturbação, assim. É meio uma autoestimulação, um descobrimento do corpo. Eu, inclusive, evito usar a palavra masturbação, porque ela já vem com uma carga de, tipo, o pessoal tá ouvindo esse podcast, tipo, vim ouvir o podcast do Ivan, estão falando de masturbação. Sabe? Tipo, não, gente, não é sujo, sabe? E aí eu acabo usando outras palavras. Mas o que você ia falar, Gi? Não sei se acontece com o Lui, mas os meus irmãos direto, tipo, estão jogando celular, estão com a mão ali embaixo. É normal, e eles começaram com 5 anos. E seus irmãos têm que idade? Hoje um tem 10 e um tem 7. E acontece, e é um momento de descobrimento deles, assim, e tá tudo certo. E o que nós teríamos que, em tese, né, nesse comportamento, como um pai como, por exemplo, o Ivan, conversaria com a filha, e que idade seria uma idade interessante para a gente começar a ter esse papo? Porque acaba sendo um desafio para mim. Super, com certeza. Sabe? Eu tô pensando e tô em desafio. Porque falar sobre sexualidade com um menino, eu tenho um menino e uma menina, acaba sendo mais fácil para o homem, né? Sim. Mas não deveria ser.
deveria ser da mesma forma. Porém, a sociedade faz essa separação e nós estamos inseridos nessa sociedade. Então, do ponto de vista educacional, é super complexo você entender de que forma a gente pode, para romper esse ciclo em que a mulher é estimulada sempre a ser bloqueada, sempre a ser castrada daquela vontade, daquele desejo de expor isso, o comportamento parte muito de quem educa, sabe? Com certeza. E até dando um passo maior nesse tema da educação, o que acontece nas escolas, né? Eu falo que a gente não tem educação sexual no Brasil. E aí pode chegar alguém que fale, mas na minha escola eu tive educação sexual. Aí você fala, tá, foi provavelmente quem? O professor ou a professora de biologia, o professor ou a professora de educação física, tadinhos, que não tem formação pra falar sobre isso. Porque falar sobre sexualidade é diferente de falar sobre biologia, sobre anatomia. Porque o que acontece? O que é a aula de educação sexual da escola? Uma aula de IST, que antes a gente chamava DST, né? Doenças sexualmente transmissíveis, agora a gente fala IST, porque já se sabe que são infecções e não necessariamente viram doenças. E quando a gente fala de doença, já dá um medo, né? Então, o que a gente aprende? ISTs e gravidez indesejada, né? É isso que a gente aprende. Tipo, cuidado para não ficar grávida. No máximo, a tadinha da professora de biologia tem que pôr uma camisinha numa banana, sabe? E as crianças todas riem. Então, a gente não conversa. As escolas não conversam sobre isso. Só que criança, adolescente é curioso, a gente sabe. O que acontece? Vai buscar na internet, onde tem muita informação equivocada e muita pornografia, ou com a amiga 2 anos mais velha que vai falar, amiga, vai doer. Cuidado, isso aconteceu comigo. Eu fui perguntar pra uma amiga e ela falou, amiga, vai doer, vai doer. E eu perguntei, quanto tempo dura? Sabe, uma vez me perguntaram já, quanto tempo dura? Ela falou, não sei, mas você vai saber. Essa resposta dela foi boa, porque eu acho que até hoje não tem uma resposta pra isso. Mas o vai doer, aí o que acontece? Aí você vai lá, você tá tensa, você fala, meu Deus, vai doer. Aí óbvio que dói. Porque qualquer coisa que a gente faz com o nosso corpo tenso dói. Então eu acho que uma conversa legal de ter com as meninas é, primeiro, de permitir que elas explorem o corpo dela livremente. E isso extrapola, né, a se tocar. É fazer o que ela quiser, aquela coisa de, é jeito de moleca. Eu fico meio pensando assim, o que é moleca? É jeito de menina. Menina também pode ralar o joelho e brincar na lama e jogar futebol, sabe? Então, é permitir que ela viva, acho que o corpo dela livre, sexual, sempre estimular ela de que ela é inteligente, sabe? Eu acho que isso são coisas legais. E eu acho que numa certa idade, já uns 15 anos, até um pouco antes, né? Existem já pessoas que estão falando sobre sexualidade para adolescentes, assim. E eu acho que às vezes, se você, enquanto pai, às vezes a gente tem essa questão com os nossos pais, né? Porque eu tô aqui falando com vocês sobre isso, meus pais sabem com que eu trabalho. Eu não sento numa mesa pra conversar com os meus pais sobre isso, assim, diretamente. Ainda existem, né, bloqueios, mesmo eles sabendo o que eu faço. Mas eu acho que hoje em dia cada vez mais existem profissionais bacanas, sabe? Que estão falando sobre isso. Então, sempre colocar sua filha em contato com os potenciais dela. Isso também é falar de sexualidade, sabe? Acho que empoderar ela sexualmente é também mostrar pra ela que ela é inteligente, ela é dona do corpo dela. Pra mim, isso é a coisa mais importante de ensinar. Que ela é dona do corpo dela, dá pra ela o direito de dizer não. Porque acontece uma coisa que às vezes a gente faz e não é por mal. Mas que a gente tem algum amigo que tá na nossa casa e a gente já comeu uma pizza, tomou alguma coisa e tá na hora de dar tchau. E você fala, vem filha, vem dar um beijo nos meus amigos. E ela fica, ai pai, não. Aí você fica, vem filha. Sabe essa coisa? Deixa, ela não quer dar beijo. Sabe? Porque às vezes é uma coisa que a gente faz a criança abraçar. Vai lá, abraça o tio. Abraça a tia, dá um beijo no tio. E isso é a gente ensinar as nossas crianças a não poderem dizer não. Principalmente no afeto. E a gente, aí nós crescemos como adultos que temos dificuldade de dizer não. Sim. Interessante. Eu acho que pensar também que a referência que a tua filha vai ter são as pessoas que estão perto dela. Com certeza. E desconstruir todas as informações que tem ao redor dela. Então, sei lá, vou dar o meu exemplo. Eu até comentei antes do podcast, minha maior dificuldade ia ser não falar do meu exemplo, mas eu vou dar o meu exemplo. Minha mãe me teve muito cedo, minha mãe me teve com 19 anos. E eu cresci pensando que eu não podia me tocar, que eu não podia tocar em outra pessoa, que eu ia ter filho. Sendo que a gente tá no século XXI, já existem vários métodos contraceptivos.
E eu cresci achando que, tipo assim, eu tinha que pelo menos passar dos 19 anos. E eu sem filho, eu comemorei que eu não tinha filho. Não, tipo, é um medo tão grande que até hoje eu ainda tenho medo de engravidar na adolescência, sabe? Eu já passei da adolescência, eu ainda tenho medo de engravidar. Porque é isso, né? E ela não desconstruiu isso, e meus pais não desconstruíram isso. Muito pelo contrário, minha mãe foi sempre uma pessoa que falou assim, olha, não faz, porque você vai engravidar. Eu namorei quando eu era nova, e assim, eu não fazia nada, porque eu tinha muito medo de engravidar, e minha mãe achava que eu tava fazendo, e eu, cara, eu não tô fazendo. A gente tinha brigas, assim, do tipo, você tá fazendo, não é possível, você namora há muito tempo. E eu tinha medo. E aí eu fui entender que eu poderia não ter filho depois dos 19 anos, antes dos 19 anos, quando eu comecei a me informar sozinha. Quando eu comecei atrás disso, eu comecei a buscar outras fontes de conhecimento, outros grupos que falaram assim, Gil, calma, tipo, tem DIU, tem camisinha, tem tudo que você quiser. Tá tudo certo, você pode viver esse prazer, é uma coisa positiva na sua vida. Com mas certeza. não foi de casa. Não, e é